Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de conceitos da programação web. Eu sou o tutor Matheus Watanabe e vou estar apresentando aqui para vocês alguns conceitos da programação web, né, desenvolvimento web, né, passar algumas informações para você, relembrar algumas coisas, né. Nós temos muitos alunos que já são mais experientes, temos alguns que caíram de paraquedas, entraram agora no curso, não tem ideia do que se trata. Então vou estar explicando alguns conceitos para vocês, né, alguns conceitos um pouco mais básicos. E logo em seguida, eu vou estar passando um vídeo para vocês bem interessante do nosso professor, onde ele mostra um pouquinho mais sobre o código do JavaScript, criando uma calculadora ali bem básica para todo mundo estar se ambientando direito com essa linguagem de programação. Então, o desenvolvimento web, né, ele consiste ali, a gente tem primeiro nas etapas a criação, seria mais a criação da ideia nesse caso, né, o primeiro passo seria a criação da ideia, você ter um objetivo do porquê que você quer criar tal site, né, fazer tal aplicação. Qual o objetivo dela? Você tem que ter um objetivo antes, uma ideia por trás. Antes de você construir todo aquele design, né, todo o layout do site, e você subir ele para o ar, tentar entender primeiro qual seria o objetivo dele, para assim a gente ter um norte do que preparar e qual problema ou qual serviço você quer prestar, né, para o seu usuário, né? Qual seria seu usuário final? A gente tem que pensar nisso, ter uma ideia, né, para a gente estar criando esse nosso site, essa nossa aplicação. Logo em seguida, depois que a gente já tem aquela ideia definida, a gente entra na questão do design. Quem sabe, quem já participou das aulas ali de UI design, UX design, sabe que é uma etapa muito importante também. E uma das principais etapas, obviamente, seria a da criação, você ter a ideia, você conhecer primeiro o seu usuário, o seu cliente final, e aí sim você parte para a ideia, você começa a prototipar algumas ideias, já começa a testar algumas telinhas assim. Você já não vai codificar a tela e nem criar o design dela final já, que nem a gente viu. Você cria aqueles wireframes, né, aquelas telas um pouquinho mais cinzentas, para ter algum ponto de partida, e você vai vendo que você pode melhorar ou não, e aí sim você parte para o design final. Esse design você pode estar fazendo em qualquer ferramenta aí que forneça, né, as propriedades e as ferramentas necessárias para você criar um design para o seu site. Então, a gente utiliza o Figma, né, no nosso projeto de ensino, é o que eu recomendo também, porque seria uma ferramenta grátis, e ela é muito, muito utilizada, tem várias funcionalidades, várias propriedades diferentes para você estar criando um design ali, né? Então, depois que você teve a sua ideia, pensou no seu usuário, sabe qual problema você quer resolver, sabe qual serviço você quer prestar, você fez o seu design, né? Você criou as telas, você já sabe qual vai ser o fluxo do usuário dentro do seu site ou dentro do seu programa. Aí sim a gente parte para a questão do código, que já seria a questão da construção. Você vai pegar todo aquele design que você fez e você vai transformar ele em código. Quem já está um pouco mais ambientado com isso, sabe, conhece melhor já as linguagens de programação, já vai ter um norte de como se. Já vai ter algo para se espelhar, não vai precisar ficar criando tudo do zero. Hein? Então é muito interessante você ter um design antes, né, para você já ver e você já, na sua cabeça, na hora que você vê o design na sua cabeça, você já começa a pensar assim: pô, aqui vou ter que criar uma div, dentro dessa div vou ter que criar às vezes uma outra seção, né? Qual que é outra div? A gente até brinca que na HTML é tudo div dentro de div, ou no menu você já abre uma tag nav ali e coloca as tags de UL ali para criar a sua lista do seu menu. Assim, que já está mais situado com as linguagens, né? Já vai começando a ter uma ideia do código na cabeça, e óbvio que depois de você já ter criado todo o seu produto, né? Você não subiu o seu site, você vai lá e já abandona ele. Pô, criei, lancei ele aqui e já era. Não, você vai lá e tem toda a manutenção por trás. Você vê se ele ainda se ele tá tendo erro, se ele está sobrecarregando o servidor. Então tem toda a questão também da manutenção por trás do site. Não é só você criar ele, criar o seu programa, lançar ele para o mundo e deixar ele lá. Tem toda a manutenção, tem que fazer os testes certinhos, sempre estar atualizando e sempre estar melhorando essa sua aplicação. Então, qual que é a importância do desenvolvimento web hoje em dia? Acessibilidade global, né? Uma ampla audiência, todo mundo, né? Não vou falar todo mundo, né? Não pode generalizar, obviamente, né? Infelizmente. Muitas pessoas já têm acesso à internet, navegam pela internet, visitam sites o tempo todo. Então, assim, comunicação, interação, né? Aquela troca de informação, compartilhamento de dados, é muito importante também o desenvolvimento web para essa questão, para a gente continuar transmitindo as informações.
para você ter uma presença online empresarial, se você tem o seu negócio, se você tem sua empresa, se você trabalha com uma empresa, é muito importante que você esteja na internet, mais do que essencial, né, na verdade. A gente tem, quem tem a questão, tem quem tem a disciplina de marketing digital na grade, vai ver que a APA era a respeito, um pouquinho a respeito disso, né? Foge um pouco. Qual seria a diferença do marketing tradicional para o marketing digital? Então é muito importante ter a presença online. A gente viu que durante a pandemia o marketing digital teve um boom. Muitas empresas precisou migrar para o online. Então, assim, sempre importante você ter um site para sua empresa e um site, não um site qualquer, né? Um site que com pouca vontade, né? Fez de má vontade, acabou sendo um site um pouquinho mais esquisito ali, nem tão responsivo, com uma usabilidade ruim. Então é importante você sempre pensar naquele espaço que a gente mostrou no slide anterior e ter um bom site para sua empresa, que com certeza a experiência do usuário vai ser a melhor possível dentro do seu site, né? Você tem que sempre procurar para o usuário ter a melhor experiência possível dentro do seu site. E assim, pô, a tua empresa vai e melhora a tua empresa. Quem lembra da aula extra de teste de qualidade de software, a gente falou, né? O cliente fica satisfeito, ele vai, recomenda, ele te dá 5 estrelas, te dá nota máxima ali na loja às vezes, de review, ou às vezes a loja de aplicativo, ele fica satisfeito, recomenda, e você vai criando cada vez mais competitividade, né? Você entra para competir no mercado empresarial. Muito importante também para educação, informação, blogs, a gente tem escola online, né? Então, quem faz curso aí pela internet sabe que existem milhares de cursos, milhares de sites, escolas online, assim, para cursos mais específicos de programação também é muito importante. E-commerce e transações, então você está comprando algo na internet, né? Trazendo algo de fora às vezes, é muito importante também o desenvolvimento web nisso. Você vê que ele está presente em quase tudo que a gente faz hoje em dia. Inovação contínua, a tecnologia ela vai evoluindo cada vez mais, é muito rápido, então sempre tem novidade, sempre tem coisa para melhorar, às vezes em alguns sites, algumas aplicações, e é muito importante a gente estar por dentro disso. Uma outra questão também que eu queria trazer para vocês, que muita gente tem dúvida, quais seriam as diferenças do front-end para o back-end? Eu já respondi essa pergunta em algumas lives, mas não tem problema, eu trago aqui para vocês novamente, é bem rapidinho, é bem simples de entender. Então, o front-end é a camada do software, né? Ele seria como se fosse uma capa, aquela capa que você bate o olho e você já vê. É a capa que protege, que fica na frente do software. Né? E o back-end ele ficaria por trás. Mas vamos prosseguindo aqui. Então, o front-end é a camada do software que aparece na tela do nosso computador ou do nosso celular. Tudo que a gente consegue ver e interagir no software faz parte da camada front-end. O back-end a gente não consegue ver, mas ele é a camada principal do software. Ele é o responsável em processar os dados e executar as ações que o software se propõe a fazer. Então, assim, vamos supor, se tem o software, né? O back-end é o que roda por trás e o front é o que roda na frente. Então, assim, o front-end seria, que nem eu disse, a capa, e o back-end fica ali por trás dessa capa, né? Você não vê ele, mas ele é muito essencial também para estar rodando o software. Então, um exemplo que a gente pode ter, vamos pegar ali um exemplo de um e-commerce, assim, um Mercado Livre. A página que a gente vê, que a gente seleciona o produto, escolhe a forma de pagamento, é o front-end. O back-end vai ser tudo aquilo que roda por trás. Então, quando a gente vai fazer aquela transação do pagamento, né, quando a gente vai, insere os nossos dados e clica para pagar, aí ele confirma, né, o pagamento foi confirmado, tudo isso rodou no back-end. Então, assim, confirmou o pagamento, aí ele retorna a informação para o front-end. Ó, compra aprovada. Então, assim, todo aquele processo que roda por trás é o back-end, tudo que aparece na tua tela e você interage é o front-end. Então, quais são as tecnologias mais utilizadas, né? A gente tem aqui a tríade, né? As tecnologias utilizadas para a criação e no desenvolvimento web. Então, a gente tem o HTML, que é a linguagem usada para estruturar e organizar o conteúdo de uma página. Ele define os elementos como cabeçalhos, parágrafos, imagens e links, permitindo a criação da estrutura básica do conteúdo. Então, o HTML é a estrutura, vamos supor, principal ali do seu site, né? É onde você vai estruturar todo ele e depois você vai vindo com a estilização e com as animações, algumas funções. Então, a questão da estilização já cai diretamente no CSS, que ele é usado para estilizar a aparência dos elementos HTML. Com o CSS é possível controlar o layout, cores, fontes e outros aspectos visuais de uma página, garantindo um design coeso e atraente. Então, assim,
Eu gosto de comentar isso, né? Tipo, que todo mundo fala que HTML, CSS é muito fácil de pegar, você aprende ele em 2 dias. Cara, beleza, é fácil de pegar, mas para você se aprimorar nele, você ficar bom, cara, o CSS dá um trabalhão. Quando você quer fazer algo um pouco mais complexo, o CSS dá um trabalho. Mas assim, nada, não é um bicho de 7 cabeças, é só você pegando as manhas ali, você pegando o jeito, você já consegue desenrolar legal no CSS. E por último, né, para fechar essa tríade das tecnologias mais utilizadas no desenvolvimento web, o JavaScript, que é uma linguagem de programação que adiciona interatividade e dinamismo nas páginas web. Ele permite criar funcionalidades como animações, validações de formulários, atualizações de conteúdo sem recarregar a página e integração com serviços externos, né? Muito utilizado também naqueles sites que a gente chama hoje em dia de one page, né? Que não vai e recarrega tudo de novo o site, você muda lá para outra página, parece que te taca em outro site. Não, é tudo ali na hora, você clica, pum, já mudou. Parece que é tudo tipo uma página só, você clica, ele já muda todo o conteúdo e assim por diante. Muito também parecido, o Gmail ele era um pouco assim, ele era um design mais voltado assim para one page. E uma imagem que eu gosto de trazer aqui para vocês, né, para a gente estar exemplificando melhor essa questão do HTML, CSS e JavaScript. O HTML seria o esqueleto, né, de um ser humano, vamos supor assim. O HTML seria o esqueleto, o CSS seria a pele, né, já seria tudo ali, o seu tom de pele, o seu tom de cabelo, que cabelo você tem, né, qual o seu estilo de cabelo, se você tem barba ou não. Então, assim, o HTML é um esqueleto, o CSS ele já vem com toda a estilização ali do ser humano, e o JavaScript seria o cérebro, que ele já vem e traz as funcionalidades para nossa página web. E então, se o HTML é o esqueleto, CSS é a pele e o JavaScript é o cérebro, o que seriam os frameworks, as bibliotecas? Eu gosto de dizer que eles seriam superpoderes assim do ser humano. Então ele dá aquela funcionalidade a mais, né, para o seu site. Então a gente vai estar vendo aqui um pouco sobre os frameworks e as bibliotecas. Então as bibliotecas, a grosso modo, uma biblioteca JavaScript é um pedaço de código reutilizável que pode servir de base para a implementação de outros códigos. A ideia de utilização de uma biblioteca é de reutilizar códigos existentes para não perder tempo escrevendo códigos que o programador já escreveu. Então, só para simplificar ali o seu trabalho, às vezes você quer fazer cálculos a respeito da hora do dia, a respeito de data, né? Fazer cálculos com datas, ao invés de você fazer toda aquela função para descobrir que horário que seria, né? O horário agora em tal fuso. Mas se você fazer todos esses cálculos, você pode pegar ali uma biblioteca que tem todas essas horas, né? Já tem a questão das datas, da questão dos anos, e reutilizar aquele código que o outro programador já criou, sem precisar ficar quebrando a cabeça tudo de novo. Então vem para simplificar. Muita gente é um pouco contra as bibliotecas para quem está começando a programar agora, porque é importante que você saiba a linguagem ali, como utilizar ela, né? Utilizar ela puramente, utilizar o JavaScript puramente, sem ficar precisando de bibliotecas, ou você entender como funciona o código de dentro daquela biblioteca para você ter uma noção e você não ficar dependente só de biblioteca. Se algum dia você não sei lá, vamos supor, não dá mais para usar a biblioteca JavaScript, você vai conseguir se virar com o que você sabe do JavaScript puro? Então, assim, óbvio, fique à vontade para utilizar as bibliotecas, frameworks, né? Quem sou eu para dizer, né? Fica a critério de vocês, mas é importante você ter aquele conhecimento do JavaScript puro, porque se um dia se não der para usar a biblioteca, você conseguir fazer o código na mão. Então, as principais bibliotecas do JavaScript, a gente tem o jQuery, React, né? Muita gente acha que ele é um framework, considera ele como framework, mas na verdade ele é uma biblioteca, e o Glimmer.js. Agora a gente vai partir para os frameworks. Né? Um framework ele possui várias funcionalidades prontas e normalmente já possui um fluxo de trabalho e estrutura a serem seguidos. É algo bem mais abstrato do que uma biblioteca. Um framework ele pode ser um conjunto de bibliotecas ou componentes que são usados para criar uma base para uma aplicação web, no caso do JavaScript. Só para exemplificar, o Angular, que é um framework também muito famoso, framework JavaScript para desenvolvimento de aplicações, é feito a partir de bibliotecas de animação, requisições HTTP, internacionalização, testes, tratamento de dados em formulários, reatividade, roteamento, etc. Então você vê que o framework ele já é mais complexo do que a biblioteca, ele pode também ter um conjunto de bibliotecas dentro deles, mas além disso, ele já tem outras questões ali, outras propriedades e outros componentes que envolvem ele.
Então, os principais frameworks que a gente tem de JavaScript, assim, os mais famosos, né? Não são os principais. Então, assim, a gente tem o Angular, o Vue e o Bootstrap, todos muito voltados para o desenvolvimento web, na criação e estilização de sites. Então, assim, pessoal, eu quis trazer essa introdução aqui para vocês, dar uma recapitulada, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já sabiam de tudo isso, mas como eu disse, a gente tem aluno que chegou agora, não tem ideia, está quebrando a cabeça com essa disciplina. Então, para deixar um pouquinho mais claro, né, o que seria cada coisa dentro dessa disciplina, e agora eu quero deixar com vocês o vídeo do nosso professor falando sobre um estudo de caso da nossa disciplina, né? Vocês não têm essa atividade, pode ficar tranquilo, mas se vocês quiserem reproduzir ou tentar por conta de vocês, junto com o professor, fica à vontade, é um conhecimento adicional, só vem para valorizar ainda mais o seu conhecimento e agregar muito. Então, fiquei com o vídeo, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de responder a lista de presença, vou estar deixando no chat para vocês e até uma próxima. Fiquem com Deus. Olá pessoal, estamos aqui iniciando nosso estudo de caso, uma outra parte muito importante do estudo na disciplina, porque aqui nós vamos trabalhar o desenvolvimento de uma calculadora. Como assim o desenvolvimento de calculadora? Realmente a gente vai montar uma bem simplesinha, né? Lógico, para que não fique nada muito exagerado e não funda a cabeça de vocês. A intenção é sempre trazer o essencial para vocês e a partir disso vocês vão se aprofundando, vão aperfeiçoando, vão melhorando. O exemplo que vocês vão ter nesse estudo de caso, por exemplo, vocês podem mexer à vontade, brincar e trabalhar em cima e quem sabe daqui a pouco ele está muito melhor. E essa é a intenção, tá? Que vocês ajustem, melhorem de acordo com a percepção de vocês, corrijam alguma coisa que vocês acharem interessante e aí a coisa vai tomando um caminho interessante. Então, o estudo de caso é um complemento muito importante para o aprendizado de vocês. Espero que vocês vejam ele com muito carinho, no sentido de, poxa, esse negócio está contribuindo para eu entender melhor o conteúdo da disciplina. Tá? Essa é a intenção desse estudo de caso aqui. Imagine que lhe seja pedido que crie uma calculadora simples em HTML com JavaScript que pode ser incorporada em sites sempre que necessário. Ela teria que realizar apenas as 4 operações básicas matemáticas de soma, subtração, divisão e multiplicação. Necessita ter uma interface simples, mas funcional. O que significa isso aí, pessoal? Então, vocês têm que criar uma calculadorinha que funcione, que tenha uma interfacezinha para interação onde a pessoa digita valores, aperta qual operação que ele quer, essas coisinhas simples assim. E detalhe, que tenha a capacidade de somar, subtrair, multiplicar e dividir valores. É o essencial mesmo, tá? Mas e daí? Como é que eu começo a desenvolver um trabalho assim? Então, antes de passar para uma próxima etapa, vamos discutir o problema. Por quê? Se você não entender o problema, a solução não vai sair. Ué, como assim? Vamos supor, eu vou passar por uma hipótese diferente só para fazer um paralelo aqui. Alguém chega para você e fala, eu preciso que você crie um software para mim fazendo um favor. Ah, tá bom, não tem problema não. Então, eu queria que você fizesse um software para eu poder me teleportar para o meu trabalho, para não precisar mais gastar gasolina, sabe? Porque eu estou gastando muito de carro para ir trabalhar. Aí você pensa assim, eu não sei fazer isso. Mas não dá para fazer? Eu ouvi falar que com informática fazer tudo, não, mas... E isso eu acho que ainda não dá para fazer. Aí é que vem o detalhe. Então não adianta nem começar, porque você não tem ideia do que fazer. Entenderam? Esse é um ponto. Então, não existe tecnologia ainda, eu acho, suficiente para realizar a solução desse problema que a pessoa está querendo propor para você. Pode ser que daqui, sei lá, um período de tempo, 50 anos, 100 anos, 10 anos, sei lá, alguém consiga inventar um equipamento, né, um hardware lá, uma máquina, que seja capaz de fazer isso aí. Mas por enquanto, acho que não tem ainda. Então, o que acontece? Não dá para fazer um software para alguma coisa que não existe. Então, tudo bem. Não, mas dá para fazer isso virtualmente? Aí sim. O e-mail é um teletransporte virtual, digamos. Porque você tem um conteúdo aqui, uma foto, por exemplo, você manda para alguém no outro lado do planeta e chega igualzinho. Né? Que o grande medo do teletransporte, o que seria? Você entra aqui de um jeito e sai lá de outro jeito, do avesso, sei lá, sem cabeça. Meu Deus, né? Então, o uso da internet, ela se tornou um teletransporte
de conteúdo digital. Então, por exemplo, quer mandar uma foto? Quer mandar um vídeo? Pode mandar muita coisa já. WhatsApp, rede social, é tudo como se fosse o princípio do teletransporte, mas nada físico ainda. Voltando, não, ainda continuando no paralelo. Então, eu queria que você fizesse uma aplicação, um software, uma página de internet que fosse capaz de resolver uma equação de segundo grau. Aí você, tá bom, tudo bem, eu faço. Aí vai você lá começar a desenvolver e você fala, eu não sei fazer equação de segundo grau mais. Estudei isso aí na época do colégio. Ixi, não lembro mais como é que calcula. Então aí entrou uma outra situação. Qual é a outra situação? Você vai ter que descobrir como resolve esse problema fisicamente, realmente assim. Porque não adianta você querer fazer um software para uma coisa que você não sabe, entenderam? Então você tem que parar, ir lá no livro de matemática, tentar resolver. Ah, tem que pegar A, B, C, fazer o cálculo, raiz quadrada, não sei o que lá e tal. Agora entendi. Fiz aqui umas 10 continhas, agora entendi que eu acertei o resultado. Ah, tá. Aí você chega e fala, agora eu vou desenvolver um script para isso aí. Então, sempre observem o problema primeiro, interpretem, entendam e pensem, planejem o que tem que ser feito. Fez o planejamento, aí você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o caminho que você tem que seguir. Senão, não sai, tá? Por exemplo, alguém vai chegar e falar assim, eu quero que faça uma calculadora. Primeira coisa que você tem que pensar, você sabe fazer os cálculos? Sei, mais, menos, vezes dividir, tá tranquilo, beleza. Segundo passo, eu vou fazer uma calculadora para funcionar de que jeito? Vai pegar um valor e vai operar, seja lá qual for a operação, com um segundo valor. Tá. E aí, esses valores eu vou guardar de que jeito? Então, agora você está começando a entrar no pensamento lógico para fazer a solução. Eu preciso de uma variável para um valor e uma variável para outro valor. Por quê? Porque os valores que eu posso somar ou subtrair são quais eu quiser. Então, são variáveis. É verdade. Então, você tem que ir construindo esse raciocínio de quantas variáveis você vai precisar, de o que você vai fazer com essas variáveis. Por exemplo, vamos supor que eu vou somar dois valores. Então, você tem uma variável para um valor e uma variável para outro valor. Mas e a soma, o resultado? Não, o resultado eu só vou mostrar na tela e não precisa guardar em lugar nenhum. Então, não precisa de uma terceira variável. Mas se alguém falar, não, depois o resultado da soma eu vou usar em outro lugar para fazer outro cálculo? Para fazer outro cálculo. Então, você tem que guardar esse valor da soma. Ou você tem que, de algum jeito, obter esse valor da soma toda vez que você precisar. Às vezes é mais comum guardar numa variável para você só chamar a variável em vez de ficar refazendo a conta toda vez. Então, esse planejamento tem que fazer. Voltando aqui, então, exatamente para o problema, o que acontece? Então, você já deu uma pensada, pensou, preciso de duas variáveis para guardar os valores, preciso depois definir as operações que eu já entendo que tem os símbolos lá mais, menos, o asterisco e o dividir. E agora tem que pensar na interface. A interface, para a pessoa digitar na página da internet, aí você vai ter que criar um input no HTML, aí vai abrir um campo, aí a pessoa digita o valor, sabe? Você vai fazer esse planejamento. Feito o planejamento, às vezes até faz um rascunho, pensa no algoritmo em português mesmo, como é que é o passo a passo, aí você vai para o script. Eu quero que fique mais ou menos com essa aparência que vocês estão vendo aqui na imagem do slide. Mais ou menos com aquela carinha ali. Então, vai ter um valor, outro valor, tem os campos ali para você digitar o número que você quiser, é livre. Eu vou colocar ali os 4 botõezinhos. Em vez de ter algum texto escrito, eu vou colocar o símbolozinho do operador igual na calculadora mesmo. E embaixo um outro campo para o resultado. Tá. Então, você vai ter ali 3 inputs e 4 buttons ali, isso pensando no HTML. Aí você fez o planejamentinho, vai lá e monta o seu HTML. Coloquei aqui em vermelho para destacar bem. Então, você tem lá valor, valor, input. Aí vem lá os buttons, os 4, né? Com o textinho lá no fim, mais, menos, vezes, dividir. Tá lá. Depois vem lá resultado, um parágrafo para colocar um input para colocar o resultado ali depois. Perfeito. Então, o HTML vai fazer essa estrutura aparecer. O detalhe agora é, e quando o cara digitar o 3 mais 4 e apertar, sei lá, dividir? E aí? Você tem que fazer o script. Destaquei de novo aqui em vermelho. Criei uma função chamada calcula. E aí, voltando rapidinho, onde que está isso aqui? Toda vez que você aperta algum botão, ele chama o calcula e o operador que você escolheu, ele manda como parâmetro para frente. Professor, tem um detalhe engraçado. Por que aqui está uma aspa simples e lá normalmente a gente vê dupla? Para não confundir o HTML, é normal fazer isso. Você vai abrir uma aspas que é para o conteúdo todo.
Só que lá dentro do conteúdo tem alguma coisa que usa aspas também. Então o HTML aceita tanto aspas dupla quanto simples. E aí você usa simples, porque senão quando chegasse aqui no primeiro, abrir o sinalzinho de mais, se tivesse uma aspa dupla, ele ia achar que está fechando aquela do começo. Aí já ia dar problema. Então, fazendo essa diferenciação, ele sabe que a aspa simples é do sinalzinho de mais e a aspa dupla é do comando como um todo. Tá? Isso é importante. Aí chamou a função calcula, então, com o símbolo relativo ao botão que você escolheu. Legal. Veio para cá, então. Ele pega o valor do primeiro input e guarda na variável N1, o valor do segundo input guarda na variável N2, e aí vem o if. Para que o if, professor? Para ele tomar a decisão de qual é a operação que ele vai fazer. É para somar, é para subtrair, é para multiplicar ou é para dividir? E aí, o que eu faço? Aí, ó, if op igual, só 2 vezes o igual, tá? Se eu colocasse 3, ele ia tentar ver se é caractere, se é número. Não estou preocupado com isso. Eu só quero que ele veja se é igual. Então, se o operador, que é uma outra variável que eu estou utilizando aqui, que ó, é o parâmetro da função op aqui em cima. Se o operador for mais, aí ele faz esse de resolver o cálculo aqui, ó, e retornar como resultado para aparecer lá no input, que é o EX13 lá identificado. Se for menos, ele faz a operação de menos. Se for vezes, ele vai fazer a operação de multiplicação. Se for dividir, ele vai fazer a operação de divisão. Professor, então é assim que funciona? Ah, então é mais, menos vezes dividir, eu coloco ali no if, cada um deles, e cada um deles faz um negócio diferente. Isso é uma estrutura de decisão. Pessoal, isso aqui é importante. É tão importante você conhecer que isso aqui é um dos conceitos fundamentais de uma das áreas mais importantes da informática, da TI hoje em dia, que é a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Bem por cima assim. É você ter a capacidade de decidir por conta própria. Isso um software, tá? Não a pessoa. Então, a ideia da inteligência artificial é você, utilizando o software, tentar simular o que a gente pensaria. É o princípio mais simplesinho assim. E a decisão não é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, hoje, quando eu vim para cá para fazer a gravação, falei, bom, o clima hoje não está muito agradável. Estou de blusa. É uma decisão que eu tomei. Eu poderia ter vindo sem blusa. Provavelmente eu ia estar passando um pouquinho de frio, ia estar meio incomodado, vocês iam estar vendo eu um pouco de coriza, alguma coisa incomodando. Então, eu tomei essa decisão. Uma inteligência artificial faria a mesma coisa. Nossa, professor, como que a inteligência artificial vai fazer isso? Em vez da variável ter um operador mais, ela ia estar capturando num sensor a temperatura. Ah, entendi, professor. Daí o que ia acontecer? Você poderia ter um robozinho em casa, na hora que você vai abrir a porta, ele olha para você com uma câmera, identifica você sem blusa e fala: a temperatura está baixa hoje. Faça o favor de levar um casaco. Aí você, nossa, nem pensei nisso. Aí você volta para trás, pega uma blusa, coloca, aí o robô olha de novo para você. Agora sim você está preparado para o frio que está lá fora. Bom trabalho. E aí você sai. Olha que lindo isso. Você tem um robô nesse nível de interação, é tudo decisão que ele toma, baseado em alguma coisa. O nosso sensor de temperatura é a nossa pele. Então você bota o bração para fora lá e você, vixe, aí você pega um casaco. Ou começa a botar o braço para fora e começa a queimar, você fala, nossa, hoje eu vou de camiseta. Então, você faz esse ajuste de acordo com o seu sensor de temperatura, tá? Mas é baseado numa decisão que você toma, avaliando alguma condição. Chuva, mesma coisa. Vai pegar um guarda-chuva, você vai olhar para fora. O computador, mesma coisa. Ele vai filmar fora do ambiente. Se tiver aquela sensação de que está caindo gotas, porque a captura da câmera consegue identificar esse processamento de imagem, e daí vai falar, está chovendo. Aí ele pode, inclusive, determinar a intensidade. Fala, está chovendo muito, está chovendo pouco. E aí, tudo programado com decisão, pessoal. Ah, então não é só ficar fazendo esses mais, menos. Não, vocês podem chegar nesse nível tranquilamente. Só que para isso, vocês têm que dominar a programação do sensor, tá? Da câmera. Aí já é conhecer o equipamento. Então é outro nível de desenvolvimento de software. Ah, professor, mas eu nunca vou chegar nisso. Mentira, vocês podem chegar tranquilamente. Só tem que estudar. Porque daí você tem que estudar o sensor, tem que estudar a programação dele, tem que estudar não sei o que que usa.
Ah, tem um framework que mexe com sensor? Tem, às vezes tem. Aí você vai lá e usa ele, sabe? E aí você vai chegando numa solução. Não se preocupe, o aprendizado ele é construído. Então a gente vai lá e passa um breve apanhado de um monte de coisa para vocês e vocês vão lá, entendi um pouco. Eles entenderam um pouco, você não entendeu tudo. E nem que eu ficasse até onde eu aguentasse falando aqui, eu não ia conseguir ensinar tudo para vocês. Por quê? Porque essa construção vai da sua capacidade, vai da sua velocidade de absorção e vai da onde você quer ir. Não existe alguém que vai te ensinar jamais e não tem ninguém que vai aprender jamais tudo que existe na TI. E não faz nem sentido. Você não tem como trabalhar em 50 empregos ao mesmo tempo, no mesmo momento. Então o que você precisa? Se aperfeiçoar em alguma coisa. Gostou disso aqui? Vai em cima. Pega um monte de material e se aperfeiçoa. Para você entender muito bem todo tipo de decisão que você pode criar, todos os problemas que você pode resolver com isso aqui. Tá? Esse é um exemplo só. Então voltando, ó, o que foi feito aqui? Para garantir o resultado foi utilizada inclusive aquela funçãozinha parseInt, porque às vezes a pessoa digita lá um número e se você não utilizar, pode acontecer, né, do navegador interpretar como texto. Pode acontecer, então por garantia a gente faz isso. Mas muitas e muitas vezes você não precisa pôr, se colocar N1 mais N2 ele vai entender. Ah, eu posso fazer esse teste? Deve fazer esse teste, porque vai contribuir muito com o seu aprendizado. Entender quando usa, quando não usa, quando é opcional, quando não é. Vai fazendo teste. Tira algumas coisas, coloca outros. Procura outras funções na internet. Descobri que tem uma função que muda para número com caso decimal. Vai lá, coloca. Parse float lá, de repente aí. Que legal, agora ele aceitou. Faz teste, vai aperfeiçoando. E aí, com isso aqui, ó, o que ele está fazendo? Cada resultado que ele está obtendo, ele está mandando para o EX13. Então, retornando, está aqui o EX13, que é esse input aqui que está aparecendo 0.75. Que legal, agora entendi. Então, ele fez aqui a montagem do script do HTML puro para montar a interface. Aqui poderia entrar o React lá, por exemplo. Aqui eu estou fazendo o script para fazer a parte do processamento dos cálculos. Aqui é JavaScript puro. Dá para usar algum framework? Sim, tem frameworks que talvez façam um processo. É que o processo aqui é tão direto de fazer o cálculo que não tem por que chamar uma biblioteca que vai deixar o software mais lento para fazer isso. Faz no JavaScript direto mesmo. Mas se fosse uma aplicação muito mais complexa, mas eu vou fazer isso lá no servidor. A calculadora, bom, então usa o Node.js aí, tenta melhorar isso para que ele faça a conexão com o servidor, sabe? E você vai utilizando os conhecimentos aí para fazer variações numa aplicação. É por isso que às vezes você vê um software, versão 1, versão 2, versão 3, porque a pessoa vai modificando. Então, por exemplo, você tinha lá uma calculadora que funcionava no navegador aqui bonitinho e pronto. De repente você faz uma que funciona em qualquer lugar do mundo. Aí você faz uma calculadora 2. Depois você faz uma calculadora que usa um monte de função matemática que você descobriu, vira uma calculadora 3, que é uma calculadora completa, matemática, científica, trigonométrica, sei lá, e que ainda funciona em qualquer lugar do mundo. Então você vai criando versões, ela vai ampliando, tá? Isso vocês podem fazer com esse exemplo do estudo de caso tranquilamente. Feito tudo isso, trouxe o resultado bonitinho para cá, aí a gente cai aqui, ó. Analisar o que foi trazido no contexto do estudo de caso e o script proposto como solução. Que melhorias você proporia para o mesmo? Existe algum bug na solução proposta? Então vamos analisar muito esse problema aí, porque isso vocês têm que entregar como atividade. Analisar o que foi trazido no contexto do estudo de caso e o script proposto como solução. Vamos voltar aqui. Então você entendeu ele? Pergunte para você mesmo ali, né? Você está lendo, você pôs lá no navegador, testou lá no editorzinho, fez a brincadeira toda, deu certo. Entendeu? Mas essa parte da conta eu não entendi. Então nem resolve o problema ainda. Deixa lá o que o APA está pedindo para você, o estudo de caso, deixa para lá. Tá? Depois você vê isso. Começa a entender isso aqui primeiro. Interpreta, olha o que está acontecendo lá no navegador, vê o resultado e tudo mais. É verdade, agora estou começando a entender. Eu apertei o botão aqui, ele chamou a função calcula, passou o símbolo que eu apertei como parâmetro, daí ele fez a continha, trouxe o resultado de volta. Entendi. Vamos voltar para o problema então. Que melhorias você poderia propor para o mesmo? Melhoria? Aí você vai voltar para cá de novo agora.
E agora você vai olhar, por exemplo, essa interface daqui, o que eu podia melhorar? Aí você começa a pensar, eu faria assim, eu faria assado, faria não sei o que lá. Você vai começar a colocar. A sua atividade vai ganhar corpo e vai te agregar nota justamente pelos palpites que você der. Então você vai chegar e falar, se eu fizesse assim ia ficar muito mais legal. Coloque, mas assim, de uma forma objetiva, tá? Não precisa ficar floreando muito, porque a sua resposta vai crescendo em tamanho e não tem sentido. Às vezes você começa até a se perder nas palavras ali e começa a comprometer a sua resposta. Não é a quantidade que faz ganhar nota numa atividade como essa, tá? É dar os tiros certos, assim, digamos, de certa forma. E aí o que acontece? Então você foi lá e observou que daria para mexer isso, isso e aquilo. Aí você vai lá e propõe. Eu acho que ficaria melhor se eu fizesse assim, ficaria melhor se eu trocasse algumas coisas ali. Falem o que vocês acharem que melhoraria isso aí na sua percepção. E aí, como é sua percepção, sempre justifique. Como assim, professor? Por exemplo, eu gostaria que não tivesse escrito valor, tivesse escrito número. Por quê? Porque, na minha perspectiva, a palavra valor não dá margem para o usuário entender o que tem que fazer. Beleza, é uma justificativa sua. Se, de repente, uma pessoa sentar, for ler sua atividade e fazer a correção, ela tem que entender a sua justificativa como sendo válida, primeiro de tudo. Porque numa dessas você pode falar uma justificativa que não tem pé nem cabeça, né, sem querer. E também, se realmente é relevante essa modificação. Trocar só a palavra ali, a pessoa vai falar, não, mas qualquer um vai entender que valor tem que digitar um valor ali do lado. Não justifica fazer essa mudança. Mas pode ser aceitável e mesmo assim gera nota para você. Não precisa ser uma mudança assim, tipo, nossa, agora isso aqui vai funcionar lá no Android ou no Xbox, no PlayStation. Não é uma mudança tão radical assim. É só alguma coisa que você acha que poderia mexer nesse mesmo sentido de funcionamento, tá? Não é assim, mudar, reinventar a roda. Calma, é só uma atividadezinha assim para complementar o estudo. Então você vai tentar enxergar pequenas coisas assim, pequenos detalhes que você poderia mexer. Aí tem um ponto muito importante. Existe algum bug na solução proposta? Então vamos lá. Com relação à parte da melhoria, primeiro, tem coisas que vocês acham que daria para mexer no próprio script? Eu acho que tal linha, essa parte aqui, você pode até destacar na sua resposta. Essa parte aqui eu faria assim. Coloca a parte original e coloca a sua melhoria. E daí justifica, porque assim ele vai funcionar melhor, tal. Isso já é um detalhe importante. Agora, lá fala assim, existe algum bug? O que é bug? Então, esse é um termo muito popular, é tipo uma gíria já da área de TI, para quando você tem algum tipo de defeito, alguma falha, alguma coisa que foi identificado. Professor, não percebi nada não. Você pode até responder isso, não percebi nada. Não encontrei bug nenhum, não achei nenhum defeito, nenhuma falha no script. Perfeito. Mas essa pergunta não foi colocada aí sem propósito, tá? Existe alguma coisa realmente que pode ser corrigida nesse script. Cabe a vocês enxergarem isso aí. Professor, eu estou olhando o script e está certinho. Não é um erro de construção. A lógica dele está funcionando, as tags do HTML funcionam, o script do JavaScript está funcionando. Tudo isso aí funciona. Como que eu vou descobrir então, professor? Está tudo funcionando direitinho, onde é que está o defeito? Aí vem o detalhe. Quando você compra um carro novinho da fábrica, tá? E você começa a andar, é que você vai descobrir se ele tem alguma coisa que não te agrada, algum defeito, alguma falha. Tipo o quê? Eu comecei a andar com o carro uma semana e o vidro não sobe mais. Isso é um bug, é um defeito. Aí você vai acionar a garantia da fábrica. E se for cabível, né? A própria concessionária vai chegar e falar, não, pode trazer aqui que a gente vai revisar e vai arrumar isso aí. Aí eles vão lá, arrumam o vidro. Tá? E daí ele volta a funcionar normalmente, entra na garantia e tudo mais e tal. Beleza. No caso do software, a mesma coisa. Você vai testar isso aí. Professor, mas eu vou testar fazendo o quê? Teste todas as operações. Por exemplo, faço várias contas de mais. Mas, professor, 2 mais 2 e 3 mais 3, o resultado só muda. Mas teste. Porque na matemática, e aí vem um detalhe importante, na matemática fica a dica para vocês. Existem certas regras que você tem que tomar cuidado, entende? E talvez nos testes que vocês vão fazer, vocês podem descobrir algum probleminha.
E aí é esse probleminha que vocês vão citar na resposta de vocês, caso vocês achem algum probleminha. E daí vocês vão colocar, eu encontrei tal coisa, isso poderia ser resolvido. Como você poderia resolver isso? Essa é a parte mais importante dessa atividade, tá? Se eu fosse resolver esse problema, o que eu mudaria aqui? Eu acrescentaria alguma coisa? Eu trocaria alguma coisa? Isso é que vai realmente dar o maior peso de avaliação para essa atividade. É você identificar esse probleminha e propor uma solução que funcione. Professor, mas como é que eu vou saber se a solução vai funcionar? Lógico, você vai fazer no seu computador lá, na sua casa, no seu sei lá onde, vai testar. Nossa, não é que funcionou, deu certo, resolveu o problema. Aí você pega esse pedacinho, só não precisa ser tudo, tá? Só a parte que você modificou e você coloca na resposta e coloca. Com essa modificação eu consegui resolver o problema tal, que foi verificado, identificado no script proposto no estudo de caso, e com isso creio que resolve o problema e coloco isso como uma melhoria, uma solução do bug lá que foi questionado na atividade. Aí fica bem bonito a sua resposta, completinho, bem do jeito que tem que ser. Entende? E aí com isso você vai ter uma prática muito legal do que você aprendeu, porque você está pegando uma coisa que foi feita, que funciona, mas que foi verificado um erro e pediram para corrigir. Ah, professor, quem que faz isso? Todo mundo que trabalha nessa área faz isso o tempo todo. Tá? Você, principalmente se você for um funcionário novo numa empresa, ninguém vai chegar para você e falar, ó, a gente está começando um projeto novo, quero que você faça ele inteiro. A menos que você seja um cara excepcional, eles vão te dar alguma tarefa assim. Por exemplo, eu estou saindo da Google e vou entrar na Microsoft. Provavelmente você é um cara muito bom. Aí os caras já podem botar você direto para tocar um projeto porque você foi contratado já para isso. Mas geralmente não é esse caso. Então eles vão chegar e vão te analisar. Tem aquele período de experiência, por exemplo, 3 meses lá da empresa. Eles vão olhar, vamos jogar uns probleminhas para resolver, vamos ver se ele se adapta, se ele dá conta. E aos poucos vai evoluindo o nível de problema para você resolver. Até chegar uma hora que eles confiam em você e aí a porca torce o rabo e você tem muita atividade para fazer mesmo. Certo? Então eu espero que esse estudo de caso contribua bastante para o aprendizado de vocês. Caprichem na atividade, tanto essa quanto todas as outras que vocês tiverem para resolver. Bons estudos e até uma outra oportunidade.